E agora nós passamos a palavra para resolver todos os problemas. Bom, eu diria que eu dou continuidade a esse esforço de colocar os pingos nos is do professor Mazeu, mas fazendo com muito cuidado, com mais interrogações do que certezas, porque, bom, de começo eu colocaria algumas inquietações. Há um certo tempo eu venho pensando, por que Karl Marx não intitulou a sua obra-prima, inclusive é uma sinfonia inacabada, né, o Capital, Crítica da Economia Política? Por que Karl Marx não intitulou essa sua obra-prima de O Trabalho? Isso é uma coisa que sempre... E eu me formei nas ciências sociais, imerso no debate, né? Eu entrei nas ciências sociais em 1982, imerso no debate sobre o fim da sociedade do trabalho. E eu comecei a ler o Marx, o Engels, e eu tinha essa dúvida. Por que não O Trabalho, Crítica da Economia Política, mas sim O Capital? E eu fiquei mais inquieto ainda quando sai esse manifesto contra o trabalho, do Grupo Crises. Eu me pergunto, por que não manifesto contra o capital? Aí eu fiquei mais confuso ainda. Mas essa minha confusão, ela talvez seja aquilo que o Mazeu está colocando, seja resultado de uma época de confusão, de crise, né? E a crise na sua dimensão mais ampla. E eu decidi, de um certo modo, né, conversando com colegas, a importância de nós organizarmos um seminário e tivesse na sua abertura essa mesa para nós discutirmos a categoria do trabalho e a sua atualidade no século XXI. E eu pensei que a nossa tarefa, e ainda continuo pensando, ela tem um sentido, eu diria agora no sentido mesmo, até se segura Mazeu, o sentido dado pelo Foucault, de uma arqueologia da categoria do trabalho, inclusive na obra de um autor que eu acredito que é referencial, que é Karl Marx. Eu gosto muito do Marx, mas eu procuro entendê-lo a partir das suas configurações históricas. E eu procuro entender por que um autor, eu até falo para os meus alunos, é um dos autores mais lidos e menos compreendido no milênio, inclusive pelos marxistas. Porque não se faz, de um certo modo, uma leitura aonde nós procuremos nos apropriar, e isso é uma tentativa, eu diria, é uma tentativa muito precária, e eu não tenho nenhuma intenção de originalidade, mas tentar aprender as significações da categoria trabalho na obra de um autor que durante toda a sua vida se dedicou à crítica da economia política. O Capital. Crítica do capital. E o fetichismo do capital, ele é muito mais difícil de penetrar que o fetichismo da mercadoria, que os nossos colegas do Grupo Crises, eles colocam, inclusive, como sendo aquilo que estrutura a sociabilidade capitalista, e não é apenas. Na seção 1, capítulo 1, do Capital, tem uma passagem muito curiosa que eu até li para os meus alunos, que eu discuti, o fetichismo da mercadoria e seu segredo. Olha que passagem interessante que ele coloca, o Marx colocando essa passagem, no momento da sua exposição, onde ele diz: como a forma mercadoria é a forma mais geral e menos desenvolvida da produção burguesa, razão porque aparece cedo, embora não da mesma maneira dominante, e portanto característica como hoje em dia, seu caráter fetichista parece ainda relativamente fácil de penetrar. Nas formas mais concretas, desaparece mesmo essa aparência da simplicidade. Aí ele coloca a questão das ilusões do sistema monetário, ele coloca a questão do fetichismo da economia moderna, do fetichismo do capital, que aí sim é uma forma muito mais complexa, muito mais difícil de penetrar, e que para nós compreendermos não adianta ficarmos apenas no livro 1 ou na seção 1 do Capital, que é sua obra-prima.
Nós temos que aprender numa dimensão muito mais concreta, eu diria mais no aspecto da totalidade do sistema. E aí eu diria que aí sim essa questão das significações do trabalho, ela ganha um sentido de verdade. Eu procurei, de um certo modo, a minha exposição, vai ser uma exposição fragmentária, mas eu vou procurar tentar organizar no seguinte sentido. A categoria do trabalho, ela tem uma significação ontológica, assim. Eu diria que isso aqui ninguém discorda, no aspecto de que quem vai nas obras, por exemplo, de juventude, vai no Jovem Marx, vai nos manuscritos de Paris, de 1844, nós podemos sim apresentar a categoria nós podemos apreender a categoria do trabalho como dizendo respeito à atividade vital, consciente e reflexiva do homem como ser genérico. Isso é fundamental. Eu diria que essa percepção do Marx, ela está presente desde os manuscritos do Jovem Marx, em 1844, até o Capital, passando pelos Grundrisse, quer dizer, essa percepção de que o homem se faz homem através da ação do trabalho, através da atividade de mediação que vence a separação entre os mundos objetivo e subjetivo, transformando a natureza em um meio adequado ao seu desenvolvimento. Quer dizer, essa ideia está em Marx e antes está em Hegel, é uma ideia muito clara, inclusive Hegel, aí salientado pelo Marcuse, em Razão e Revolução, quando Hegel salienta que quando os objetos são tomados e fabricados pelo trabalho, tornam-se parte do sujeito, que está apto para neles reconhecer suas necessidades e desejos. Então vejam bem, é uma coisa curiosíssima, que eu voltei a ler os manuscritos de Paris, de 1844, e o Jovem Marx tem uma passagem interessantíssima, depois de discutir o homem é um ser genérico, né? Por que um ser genérico? Né? Aí quer dizer, ele faz do gênero, tanto do seu quanto das demais coisas, o seu objeto. E quando se fala em objeto, você só pode falar em objeto algo que já entrou numa relação com o sujeito. Então apenas nós homens e não os animais, nós temos essa dimensão de constituirmos objetos. E é através dessa relação com os objetos, inclusive, que nós mediamos a nossa genericidade. Nós nos tornamos ser genérico. E não apenas o homem é ser genérico porque ele também se relaciona consigo mesmo, como o ser universal e por isto livre, quer dizer, tem todo um discurso que é clássico a partir do iluminismo, está em Kant, está em Hegel, e Marx se apropria. Mas ele está pensando a significação ontológica do trabalho como atividade vital, consciente, reflexiva, que é intrínseca ao homem, que enquanto o homem se fez homem através do trabalho, e o homem que é um ser genérico. E um homem que vive da natureza inorgânica. E é interessante que tem uma passagem que diz, tanto mais universal o homem é, na medida em que ele amplia o âmbito da natureza inorgânica da qual vive. Olha que coisa curiosa, o âmbito da natureza inorgânica da qual vive. O que é a natureza inorgânica do homem, gente? É todo esse mundo objetual que nos cerca e que nos é estranho. Mas aí é uma dimensão que eu vou colocar depois. É uma outra significação da categoria do trabalho, que ela já não é mais ontológica, e sim histórica. Que é a questão do trabalho estranhado, que é a do capital. Mas eu estou discutindo a questão da significação ontológica da categoria do trabalho. E esse corpo inorgânico do homem, quer dizer, a natureza para o Jovem Marx, é o corpo inorgânico do homem. É o meio de vida imediato. É a matéria, o objeto, o instrumento de sua atividade vital, que hoje não é estranha. Aí eu pensei, a partir daqui, nós podemos até pensar a questão da técnica, inclusive, que é uma questão muito discutida. A técnica. Nós hoje não vemos a técnica como sendo um corpo inorgânico do homem. Nós vemos a técnica como algo estranho a nós. Quando deveria ser, ou poderia ser, o inverso.
Mas nós vivemos num mundo invertido. Aí entra uma segunda significação que eu vou salientar, que é a significação histórica da categoria do trabalho. Que é a significação histórica da categoria do trabalho, que diz respeito a um momento do processo de desenvolvimento histórico do homem, aonde surge efetivamente a divisão do trabalho e a propriedade privada, e Marx vai dizer isso na ideologia alemã, que são coisas idênticas. É a partir daí que se transfigura a própria forma de ser, ou modo de existência, da atividade vital consciente e reflexiva do homem, que é a categoria do trabalho. Ela se transfigura de que forma? Ela se transfigura em algo que o jovem Marx vai estar preocupado discutindo nos manuscritos de Paris, que ele vai desenvolver isso e vai aperfeiçoar a parte, que é o trabalho estranhado, que ele vai pensar isso também para fazer a sua crítica numa dimensão até mais concreta, que é a crítica do capital. Porque se nós formos verificar essa dimensão, essa significação histórica da categoria do trabalho, ela não é nada mais e nada menos, do que o próprio capital, como sendo essa atividade, ou esse poder social, essa força multiplicada de produção que surge através da cooperação social entre os diversos indivíduos, condicionada na divisão do trabalho, esse poder social que vai aparecer para nós como um poder alheio, um poder estranho, um poder estranhado, quando deveria ser o nosso corpo inorgânico, quando deveria ser a representação daquilo que de fato nós somos, principalmente hoje no século XXI. Nós somos o poder da nossa cooperação, o poder da cooperação entre os diversos indivíduos, que surge para nós, evidentemente, como um poder coisal. Olha que coisa interessante. É um poder coisal, que escapa do nosso controle, que contraria as nossas expectativas. Olha a força da expressão do Marx, 1847, a ideologia alemã. Aniquila os nossos cálculos. E o que é que o Marx vai dizer naquele momento? E é até hoje um dos momentos principais no desenvolvimento histórico. É por isso que a preocupação desse autor é fazer a crítica do capital. E só a partir daí tem sentido nós discutirmos, pensarmos a significação do trabalho. Porque aí essa discussão sobre o trabalho, ela ganharia um sentido, eu diria, até mais concreto, capaz inclusive de irmos além do fetichismo que instaura a nossa vida de indivíduos que vivemos no mundo, né, inseridos numa divisão do trabalho ou numa cooperação, né, que se torna um poder alheio, situado fora de todos nós. É a significação histórica da categoria do trabalho. Quando Marx diz o que é a divisão do trabalho, olha que coisa interessante. A divisão do trabalho, na ideologia alemã, ela significa a divisão efetiva entre trabalho material e trabalho intelectual. Qual o significado dessa divisão? O significado dessa divisão, gente, o Marx, quando ele utiliza as categorias, não é no sentido que a lógica formal utiliza. As categorias em Marx, ela tem uma amplitude e um significado que nós temos que ler várias vezes e refletir, até procurarmos o sentido como está na edição original em alemão. Trabalho material e trabalho intelectual, essa divisão é aquilo que a economia política vai tomar como natural, que é aquilo que o Kant vai falar, que o homem é um animal que precisa de um senhor. É aquela divisão entre governantes e governados, aquilo que o Gramsci vai tocar, que é isso que estrutura, aí sim, é isso que estrutura aquilo que o Grupo Crise vai dizer que é o fetichismo da mercadoria. Na verdade, o que estrutura a sociabilidade capitalista é a divisão do trabalho. É a divisão do trabalho. E é aquilo que o Mesaros vai recuperar para pensar para além do capital. Na medida que você pensa para além do capital, essa discussão se torna uma discussão bizantina, que nesse aspecto o Benevides tem razão. Muitas vezes os marxistas, alguns marxistas, imbuídos talvez de toda uma discussão que é do movimento operário, eles podem não perceber o fruto essencial da questão,
que talvez fique muito no campo dessas significações sociológicas da categoria do trabalho. Até pensarmos em categorias que ela só tem sentido no momento em que você tem que desvelar o fetichismo do capital, que são categorias que o Marx vai expondo na sua obra O Capital. Trabalho concreto, trabalho abstrato, por exemplo, é uma delas, certo? Inclusive que nós pensamos o fruto, o sentido, porque afinal de contas, o que é o capital? Talvez o Marx, da ideologia alemã, ele esteja colocando questões, quando ele colocou essa divisão do trabalho material e do trabalho intelectual, ele está pensando num acontecimento histórico de significação ontológica, aonde aí sim se estrutura toda a sociabilidade mercantil. É sociabilidade mercantil porque o capital não se instaurou na produção burguesa. O capital, ele é como o diabo, é velho pra caramba, mas só que é no mundo burguês que ele assume a dimensão de um fetiche quase impenetrável, mais do que o fetiche da mercadoria. Mais do que o fetiche da mercadoria. E o fetiche, esse fetiche quase impenetrável do capital, ele requer que nós entremos na sua anatomia da sociedade burguesa, aquilo que exatamente o Marx se propôs a fazer. Pensarmos a crítica da ideologia, das classes sociais, do Estado político. Essa é a questão. Aí você entra numa discussão que sai do terreno propriamente das disciplinas das ciências humanas instaladas no século XIX, que é todo o espírito da economia política, todo o espírito da fragmentação do pensamento humano. Sociologia, a economia, economia vulgar, filosofia, aonde você não pensa a totalidade. O capital é uma relação social total, totalizante, totalizadora, que de um certo modo é uma categoria que só ganha sentido se você vê-la como uma totalidade e fazer a crítica a partir dessa totalidade. Então, a proposta que eu posso colocar para essa discussão, eu diria que é uma proposta inicial, é nós tentarmos, discutirmos essa questão, inclusive, do trabalho, da atividade vital, consciente, reflexiva, que inclusive nos diferencia dos animais, que inclusive é um ponto fulcral, é um ponto de partida, mas não pode ser de fato um ponto de partida verdadeiro, no sentido que nós também temos uma dimensão de que hoje o que está posto é a dominação do capital. E que todas as categorias que nós possamos ter uma compreensão, inclusive dessas dimensões, que até trabalho abstrato, trabalho concreto, processo de trabalho. Olha, o Marx, quando vai discutir processo de trabalho, no capítulo 5 do livro 1, é processo de trabalho e processo de valorização. O Marx nunca abriu um capítulo na sua obra maior para discutir processo de trabalho, o trabalho. Porque uma questão, gente, o alemão, ele é muito sério quando ele pensa, e inclusive na exposição da obra. Então tem um significado. Por que ele não abriu um capítulo para pensar processo de trabalho e um outro capítulo processo de valorização? Porque não dá para pensar diferente, você tem que pensar o processo de trabalho e o processo de valorização e verificar que o processo de trabalho é pressuposto, o processo de valorização é posto. E o que é o processo de valorização? É a forma de constituição de uma sociabilidade que essa sim tem que ser criticada, a crítica tem que ser a partir daí, a crítica do capital. Então veja só, eu penso que todas as reflexões que foram colocadas aqui, elas ganham significado na medida em que nós vemos a partir de algo, de um sujeito, de um processo, o sujeito, no caso, entre aspas, que o Marx utiliza, sujeito automático, capital, certo? Que ele coloca, de um certo modo, esse véu nebuloso e místico de categorias, que nós nos emaranhamos e que os críticos se perdem nisso tudo, e que a nossa tarefa, aí é que está, através até das pesquisas concretas, sociológicas, muitos alunos, eu queria que visse a questão do tempo, não sei se eu perdi a noção de tempo, mas o Marcos está coordenando, mas que muitos alunos, eles, de um certo modo, estão fazendo pesquisas sociológicas, isso é importante. Mas é interessante que é um dado, é um elemento empírico para nós, a partir daí, percebermos que só ganha sentido a partir de uma crítica da totalidade concreta. E essa totalidade concreta é o capital, não é o trabalho.
Essa crítica da totalidade concreta é a divisão do trabalho, no sentido daquilo que a instaura. É por isso que esse grupo, essa linha de pesquisa que nós temos aqui em Marília, ela foge totalmente de um recorte da sociologia do trabalho. Apesar de terem sociólogos. Foge do recorte da ciência política, até porque dimensões do mundo do trabalho, pensando numa perspectiva da política, e eu não gosto dessa palavra, economia, certo? Porque você tem um fetiche, não dá para separar. E a significação do trabalho, é por isso que eu digo, para aprendermos esse debate, eu diria que o debate do século XXI, gente, não é a questão da centralidade ou não da categoria do trabalho. O debate do século XXI é, afinal de contas, está tudo dominado ou não? Certo? Então, essa é a questão que eu queria colocar. Eu tenho 5 minutos, eu vou finalizar com a seguinte colocação. Eu dei em sala de aula o texto O Fetichismo da Mercadoria e Seu Segredo. E o Marx, que nunca escreveu muitas linhas sobre o que é que ele pensa que é o comunismo. O Marx nunca perdeu o tempo dele em escrever linhas sobre o que é o comunismo, porque o comunismo é o resultado do movimento social que nega o existente. Ele já falava na ideologia alemã e tem por que ficar até projetando e imaginando. Mas tem algumas linhas que ele coloca muito claramente qual é o projeto de uma sociedade que vai se desprender desse místico véu nebuloso, que é não apenas o fetiche da mercadoria, mas as suas formas mais complexas e quase penetradas com o fetiche do capital. E ele vai dizer o seguinte: essa sociedade, ela é a sociedade onde o processo social da vida, olha a expressão que ele utiliza, processo social da vida, não é processo econômico não, processo social da vida, processo da produção material, isto é, processo da produção material, mas produção material pensada como processo social da vida. Quando esse processo ele for um produto de homens livremente socializados, e esse produto, essa objetivação, ficar sob seu controle consciente e planejado, aí sim nós estaremos para além do capital. Aí sim nós não iremos discutir interminavelmente se a categoria do trabalho é central ou não, ou se nós vivemos numa sociedade do trabalho ou não, ou as questões elas se colocarão de outras formas, né? Então o que eu estou querendo colocar é a necessidade da ciência social. Vocês têm essa tarefa, é a tarefa de jovens, de pesquisadores, de desenvolver as pesquisas empíricas, mas também de fazer aquele trabalho de cozinha, que é o trabalho teórico, reflexivo, crítico, de leitura crítica desses textos. Obrigado pela atenção. Bem, olha só, eu gostaria de talvez ouvir os membros da mesa um pouco mais sobre sobre o contexto do trabalho, sobre essa noção de categoria do trabalho em sentido histórico, no sentido dos últimos 200 anos, e o que seria hoje o trabalho. Porque eu penso um pouco, o fundo da minha pergunta vai um pouco na direção do que o Hegel pensa na fenomenologia do espírito sobre o trabalho, na dialética do senhor e do escravo. Tenho a impressão que esse é um dos primeiros momentos da filosofia moderna em que se coloca a categoria do trabalho de um modo central no âmbito da filosofia. É óbvio que economistas antes já pensaram, mas colocar essa questão no sentido humano mais amplo, acredito que foi o Hegel o primeiro. E ali o Hegel associa junto ao trabalho os seguintes conceitos. Está intimamente associado ao trabalho o tema do reconhecimento. O trabalho é definido como desejo reprimido. Como é que ficaria isso no mundo atual, em que é o mundo do desejo? Quer dizer, é preciso certamente o trabalho, a eliminação do desejo. E só se institui quando há um desejo reprimido da parte do escravo que trabalha. Também é essencial para o trabalho, no caso, o trabalho é central para a constituição da consciência de si.
o escravo só tem a força de trabalho para vender, por isso ele trabalha para se definir a si. A dominação, o trabalho só existe quando há dominação. A questão da servidão, a geração da riqueza. Então há no Hegel uma série de conceitos em torno do conceito do trabalho, que formam um todo. Quer dizer, o trabalho é uma categoria histórica, como também já foi colocado pela mesa. Então, ela surge num determinado momento do estágio da humanidade. O Hegel, nesse ponto, talvez seja um pouco contra o Marx, dizer que o trabalho houve desde sempre. Não, os índios, por exemplo, não trabalham no Hegel. O Hegel, o trabalho surge quando há uma relação de dominação. Não há outra possibilidade. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a mesa sobre essa questão, talvez para a posteridade, na atualidade desse complexo de questões, no horizonte desse problema do trabalho concreto e abstrato, e ainda relacionado ao problema da técnica. Eu acho que esses três conceitos, trabalho concreto, trabalho abstrato e trabalho relacionado à técnica, no horizonte de todos esses problemas colocados, penso que é uma questão que poderia se talvez pensar discutida. Ainda que bastante complexas as colocações do professor Marco Aurélio, tenho a impressão que seria melhor que nós fizéssemos um bloco de questões para depois a palavra voltar aos componentes da mesa. Alguém mais se aventura? Por favor. Boa noite. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta porque, com a explanação dos professores, que foi avassaladora, no meu entender, né, já respondeu algumas questões e suscitou algumas outras que justamente que eu vim buscar aqui. Meu nome é Roberto, eu sou da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação, e vim ao seminário, né, para assistir às exposições e apresentar um trabalho. Eu acredito, e aí parabenizar também essa iniciativa, no sentido que acredito que só valorizando o estudo da obra marxista nós podemos encontrar explicações para questões que estão dadas no campo da sociologia, da política, na atualidade. Como, na verdade, entender a crise que existe hoje do trabalho, ou a crise estrutural do desemprego, é entender a crise estrutural do capitalismo. E eu venho de uma geração que estuda, que tem muita dificuldade a ter acesso ao marxismo. Na minha universidade se valoriza, em detrimento ao estudo das obras marxistas, o estudo de obras na área da etnometodologia, na área do pragmatismo americano, enfim, tudo que se possa se citar aqui em detrimento do marxismo. Eu acredito que só resgatando alguns conceitos fundamentais do marxismo nós podemos entender essa discussão que está dada aqui hoje e vai se dar nos próximos 2 dias. Então eu parabenizo, né, aos professores daqui da casa, os que foram convidados, que fizeram uma explanação de altíssimo nível, né, e colocaram um debate aqui também de alto nível. Na verdade, eu queria mais fazer uma intervenção nesse sentido, e se possível, eu sei que os professores já citaram isso, mas se possível enfatizasse o status metodológico do trabalho na obra marxista, né? Acho que isso é importante para a gente estar refletindo hoje a discussão central dessa mesa. E sobre o grupo Crises, professor Isabel não poderia deixar de citar, eu acho que existem marxismos, né, como a senhora bem disse, e o grupo Crises, no meu ver, vamos e venhamos, é um grupo que particularmente eu tenho uma grande ressalva em chamá-los de marxistas, né? Eu vejo muito, eu não tenho conhecimento desse texto, gostaria até de ter acesso a ele depois, tenho conhecimento de outros textos, me parece alguma coisa tipo as primeiras lutas sindicais na Inglaterra, né, do século XVIII, 1799, por conta dos Combiners Acts, né, que os trabalhadores lutavam junto com a burguesia agrícola, né, ascendente então contra os conservadores e tentando um retorno a um ideal agrário, né, um mundo, né, que remontava ao agrarismo, né, e coisas do tipo, questões do tipo idealista, né. Então eu queria fazer só essa ressalva porque
Alguém mais quer fazer alguma questão? Sempre os mesmos, né? Boa noite. E eu vou fazer só. Eu sou aluno que curso, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e me interesso particularmente por esse do trabalho, até porque a maioria aqui na mesa são meus professores e eles são muito preocupados com a questão do trabalho. Né? Você deu trabalho? Dá uma hora de trabalho pra gente. Bom, mas seria basicamente separado em duas perguntas que se completam, né? Como vocês mesmos falaram, existe uma totalidade. Uma vai para essa questão do manifesto com o trabalho e a outra uma pergunta geral. Bom, primeiro, né? O trabalho, ele também, eu sempre pensando, né, quando vocês estão expondo e tal, ele também não entra como o trabalho que é a força que impulsiona o objeto, ou seja, o trabalho é aquilo que coloca em movimento também, antes de tudo, né, as coisas do mundo, isso não só do ponto de vista das ciências históricas, né, digamos assim, das ciências humanas, mas também até da própria física, né? Então, se existe a filosofia, existe até essa preocupação, existe o trabalho que coloca as coisas em movimento, e nesse sentido, por ele colocar as coisas em movimento e as coisas se apresentarem como esse próprio movimento, ele aí seria uma categoria central, né, que se alia às outras categorias e fornece assim uma possibilidade de você entender o mundo de uma forma mais concreta e mais real. Bom, enfim. Esse trabalho não seria, antes de tudo, como a gente está separando trabalho abstrato e trabalho concreto, o trabalho abstrato se dá no primeiro momento que você tem um mundo e você vai se diferenciar desse mundo, você vai se colocar como uma não parte desse mundo, e a partir desse momento você tem a possibilidade de intervir nesse mundo, né? Então esse trabalho como capacidade de negação desse mundo que diferencia o homem dos outros animais da natureza, nesse sentido. A gente consegue produzir a sociedade, produzir a própria história, porque a gente consegue negar, e essa negação só vem através do trabalho. Não existe outra forma de colocar as coisas em movimento de você negar a natureza, sem ir lá e exercer trabalho sobre ela. Bom, enfim, esse trabalho então estaria também relacionado, no segundo momento, né, que você tem um trabalho concreto, com a produção do conhecimento mesmo. Você começa a conhecer a matéria, o objeto, que você está exercendo trabalho sobre ela. E no terceiro momento ele volta para reconhecer que a natureza, ela não é diferente, ela é extensão do trabalho humano. O homem se impõe sobre a natureza nesse sentido. Então, ele volta no terceiro momento para igualar. Então, no primeiro momento ele nega, e depois ele nega essa negação e se vê também como parte. Então, estaria aí a questão que o Marx coloca também, que é da naturalização do homem e da humanização da natureza, né? Então, diante disso, quando a gente vai falar dentro do capitalismo, o capitalismo seria, por excelência, esse que separa, né, esses dois processos. Você não tem um trabalho que você se reconhece, né? Você esbarra num determinado momento e esse processo não acontece. Então, a contradição entre capital e trabalho, eu acho que é essencial para a gente poder entender, né, o capitalismo. Seria a própria expressão do capital, seria essa contradição entre capital e trabalho. Agora, esse trabalho, como ele também é trabalho da razão, né, eu penso agora, já entrando na segunda questão, se esse documento ele não está inserido numa crise do trabalho intelectual, porque no primeiro momento você tem a crise do trabalho material, que é a crise do próprio sujeito histórico, do proletariado, né, e você tem, digamos assim, a penetração do marxismo dentro até da própria universidade, né, que até então ele fazia parte do movimento, né, das ruas e tal. No segundo momento você tem a crise do trabalho intelectual, porque você tem a mercadorização do trabalho. A gente tem que trabalhar em cima de tempo, enfim, tem os organismos que financiam as nossas pesquisas e a gente tem trabalho. Então, se esse texto não responde também, a gente pode colocar inserido dentro dessa crise, que não é só mais uma crise que está incidindo sobre o trabalho material dentro da fábrica, mas também o trabalho intelectual, o trabalho do conhecimento. E nesse sentido, uma crise da própria racionalidade, né? Que trabalho que é esse, né? Ou que razão que é essa,
né, que está por trás desse trabalho. Seria uma razão técnica instrumental nesse sentido, tem uma dimensão restrita. Então você também precisaria avançar nessa questão do trabalho. O próprio conceito de trabalho, ele adquire novas dimensões. Aí quando a gente vai pensar a questão da superação, como o Mazzeo colocou, e a questão dos frankfurtianos, né, não é que a categoria de trabalho, nesse sentido, para mim, eles não veem com ela perdendo, né, a essencialidade, mas simplesmente ela adquirindo outras dimensões, né, que permite você pensar o trabalho também em relação à escassez da natureza, dos recursos minerais, enfim, que são casos, que são problemas, são pontuais a nós, que não estavam tão claros na época do Marx, enfim, anteriormente. Então, eu só coloco isso, né, quer dizer, esse trabalho intelectual, ele não está em crise, por isso, de repente, gera essa polêmica, e até na questão da centralidade do próprio trabalho, e que a gente também não pode pensar esse trabalho como aquilo que coloca em movimento as demais categorias dentro de um esquema categorial que possibilita a interpretação do mundo e o seu devido conhecimento dentro da razão. Eu passo então a palavra aos colegas da mesa para comentar as questões já postas. Eu vou responder ao Marco Aurélio Verbo, que coloca uma questão interessantíssima, mas, Marco, Hegel, ele permanece no ponto de vista da economia política. Ponto de vista da economia política não é só os economistas ingleses, não é só Ricardo, Smith e outros. Ponto de vista da economia política, qual o subtítulo de O Capital? Crítica da economia política. É de toda uma tradição intelectual de crítica, o conceito de crítica no Ocidente, que permanece imerso a um fetiche da significação de categorias. Quando Hegel vai discutir a questão do trabalho, desejo reprimido, olha uma coisa curiosa, Hegel é luterano, ele está imerso na ética protestante, ele está imerso numa percepção do trabalho que aquela categoria do trabalho que talvez Marx se aproprie para mostrar como sendo a significação ontológica do trabalho, em Hegel é a atividade do espírito. Isso é uma coisa curiosa. É uma atividade do espírito. Quer dizer, ele não vê essa atividade como sendo de homens concretos e reais. Então, nesse aspecto, eu diria que não é que haja uma... Na verdade, Marx, ele supera um aspecto que ele conserva, mas ele vai além aquele ponto hegeliano, certo? Eu diria que Hegel permanece no interior da economia política, não apenas ele, Kant também, né? Basta ler com muito cuidado Kant, que ele permanece imerso em todos os preconceitos da economia política burguesa. E olha que a economia política foi a ciência maior no século XVIII, século XIX, para pensar o mundo burguês. Depois surgiram aquelas ciências mais avassaladas, como a sociologia, né? Que aí já é a ciência, já é uma percepção vulgar do que é o mundo burguês, e ninguém leva a sério, porque de fato é aquela coisa empiricista, positivista, que só tem uma função, legitimar o mundo existente. O Marx nem se preocupa em fazer a crítica disso, porque é muito fácil de penetrar. Mas a economia política não, é o fundo de todo o pensamento ocidental a qual nós estamos imersos, inclusive alguns marxistas, que não aprenderam essa crítica ontológica que Marx faz. Outra questão fundamental colocada, e aí entra a questão da técnica. Se você não resolve a crítica da economia política, você faz uma crítica da técnica de um ponto de vista que eu diria fica muito aquém daquilo que está implícito o significado que possa ter quando Marx coloca a técnica como sendo a natureza, o corpo inorgânico do homem. Esse achado do jovem Marx, para mim, tem um significado fundamental. No segundo momento, a questão do capital como poder social alheio, estranhado, que se volta contra você, você não reconhece aquela parte do teu corpo que é estranha. Isso é fundamental. Agora, o que é que a economia política coloca? A economia política ela tem uma série de preconceitos, um dos quais é considerar essas categorias como sendo naturais. Então, aquilo que de um certo modo é estranhado é uma coisa natural. E o homem é... Bom, aí você tem todo o desenvolvimento que nós depois podemos até conversar. Mas eu acho que a tua questão é interessante,
Porque Hegel, mesmo que ele permanece imerso nesse mundo que é economia política, Hegel ele dá uma contribuição fundamental, e isso a fenomenologia do espírito significa,